Eu vou primeiro falar o significado, vou dar o significado de algumas palavras, e depois, porque nós vamos usar essas palavras no decorrer da palavra, da meditação. Diga comigo: contestar. Recusar o reconhecimento de um direito, contestar uma sucessão. Pôr em discussão a justeza ou a veracidade de uma coisa, negar, objetar. Diga comigo: disfunção. Que não funciona corretamente, cuja função se apresenta prejudicada. Medicina, mau funcionamento das funções de um órgão. Diga comigo: gene. O significado de gene na genética clássica é a unidade funcional da hereditariedade, onde estão presentes os ácidos nucleicos, portadores de informações genéticas que proporcionam a diversidade entre os indivíduos. O gene é formado por uma sequência de DNA, ácidos, e, enfim. A genética é a ciência que estuda os genes. Só isso que eu quero ler, e nós vamos fazer as leituras agora. Por que eu estou lendo sobre isso? Porque, principalmente aqui, falando a respeito do gene, e o significado do gene, nós não temos muito como alterar algumas coisas. Por exemplo, você modifica hoje através dos meios que adquirimos para poder obter um resultado diferente. Mas, por exemplo, se o seu cabelo é preto, porque o seu gene vem, os códigos e etc., vem que o seu cabelo é preto, seus olhos são castanhos, a sua aparência, né, muitas vezes carrega mais do seu pai, com partes da sua mãe. Você puxa algumas coisas para o seu pai, outras coisas para sua mãe. Hoje as pessoas modificam isso em função de cirurgia, etc., porque não quer se parecer, não quer aquele nariz, não quer aquela cor de cabelo, ele muda, não quer aqueles dentes, ele muda, e etc, etc, etc. Amém? Mas geneticamente é aquilo. Entendeu o que eu quis dizer? Geneticamente é aquilo. Ele carrega ali a sua genética, está ali e é aquilo. Mas também dá-se um jeito de mudar, né? Muitas coisas conseguem se mudar. Agora, isso não é um problema, porque isso é possível, né? De alguma forma, algumas coisas sim, outras não. Algumas coisas você pode mudar, outras não. Agora, aquilo que está de característica da personalidade da pessoa, que é o que verdadeiramente prejudica a vida da pessoa, isso tem que ser mudado. A herança genética que a pessoa traz, em termos de personalidade, em termos de caráter, em termos de emocionais, em termos emocionais e etc. Isso tem que ser mudado. E hoje eu vou ler e vamos responder algumas coisas importantes, porque quando Deus fala acerca de eliminar algo da sua vida e você ignora aquilo,
Repita essa frase comigo, diga: Deus tem informações que eu não tenho. Deus tem informações que você não tem. Por isso que quando Deus nos orienta a fazer algo, Ele está orientando a fazer esse algo para o nosso bem e vendo já, visando o nosso futuro. E muitas vezes nós ignoramos algumas coisas e vamos pelo achômetro. Eu não concordo com isso, eu não acho isso. E é onde muitas pessoas têm sofrido, têm chorado, têm vivido uma vida terrível e têm, infelizmente, aberto essa terrível brecha, porta para as gerações futuras também sofrer. Amém? Então vamos começar a leitura, começando aqui no livro de Êxodo, que diz assim, Êxodo 25. Não, 25. Entendeu? Foi rápido demais para você. Êxodo 20. Sim. Aliás, se eu não estar aqui, porque não estou me focando nisso, mas por conta, agora eu vou voltar um pouquinho e vou ler para mostrar para você que até a fé é uma maldição que a pessoa colhe. Quer ver? Êxodo 20, vou voltar um pouquinho. Êxodo 20, versículo 3, que diz assim, mas não se prenda a isso, que eu quero prender na parte principal, mas vamos somar isso aqui. Diga comigo: não terás outros deuses além de mim. Diga comigo: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade, diga comigo, até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vem para Deuteronômio 30, pouquinho à frente. Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção, diga comigo, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês, diga comigo, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Você vê que a obediência do pai ou dos pais geram bênçãos aos filhos.
A desobediência dos pais acarretam problemas, maldições aos filhos. É óbvio que daqui a pouco eu vou mostrar que cada um responde pelos seus atos. Por isso que os atos, eu preciso estar atento. Nós falávamos sobre isso essa semana porque nós líamos um texto bíblico falando a respeito de Paulo elogiando Timóteo e falando da fé sincera de Timóteo, uma fé não fingida, mas que essa fé primeiro ela foi vista, foi encontrada, foi fruto das atitudes vivida pela avó de Timóteo. A avó de Timóteo possuiu essa fé, diga comigo, essa fé não fingida, que também ela transmitiu essa fé à mãe de Timóteo, e consequentemente Timóteo também estava vivendo aquela fé, e vivendo em bênçãos. Não adianta nós falarmos, aconselharmos, porque muito mais do que conselho é o exemplo. Vou repetir. Muito mais do que qualquer conselho é o exemplo. Não adianta a gente falar para o filho: filho, não faz isso, filho, não faz aquilo. Filho, você tem que ter um compromisso com Deus. Filho, você não pode fazer isso quando os filhos estão olhando e estão vendo que você mesmo não faz aquilo que você fala. Eles não praticam, você não pratica aquilo que você orienta. E isto é um problema sério. Nós vamos ler agora. Eu quero que você venha, por favor, que agora nós entramos na parte mais interessante. 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, 1 a 9. 1 Samuel 15, 1 ao 9, que diz assim, ó: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo, diga comigo, para ungí-lo, como o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Ó, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Para quem não sabe, os amalequitas é geração, é descendente de Esaú. Esaú foi aquele que desprezou a bênção do Senhor, desprezou, foi profano e imoral, chamado por Deus de profano e imoral, irmão de Jacó, herdeiro da bênção. Ele foi profano e imoral, e desprezou a bênção, a primogenitura. Esaú, por ser, como a Bíblia chama, como o próprio Deus chama, de profano e imoral, ele acabou a sua geração futura sendo uma geração inimiga do povo de Deus, uma geração maldita. Está entendendo ou não? Sim ou não? O que Esaú fez? Foi profano e foi imoral, desprezou a bênção.
A sua atitude fez com que não só ele, mas como a geração futura se tornasse uma geração que carregava uma maldição. E agora olha para mim, por favor. Olha para mim que você vai entender. Quando Deus manda você arrancar algo da sua vida, arranca, elimina, tira, não, extermina por completo. Extermina por completo. Você vai entender agora, porque às vezes a pessoa fala assim, né? Ai, mas, né, o que nós vamos ler aqui, né? A pessoa fala assim: nossa, que absurdo, ele perdeu o reino dele só porque ele teve essa atitude, ele perdeu, nossa, que absurdo. E você vai ver o que Deus estava evitando. Vamos lá. Assim, versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Diga comigo, não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e reuniu-se em Telaim 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saiu e foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus, diga comigo, então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saíram, ouviu aquele conselho, ouviu um povo que também poderia estar colhendo aquilo, ouviu o conselho, saiu e foram poupados. Saul atacou os amalequitas e por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou vivo, diga comigo, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o povo. Mas Saul e o exército diga comigo, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Amém? Aí esse texto tem gente que não conhece, tem gente que conhece. Eu não posso falar sobre tudo, porque senão a gente vai recapitular algumas coisas que nós falamos recentemente, até porque é um texto que nós pregamos recentemente. E nós sabemos aqui que nessa atitude, desobediência, de não fazer exatamente como Deus havia determinado, extermina tudo, elimina tudo, não poupe nada que é deles nem ninguém, não poupe absolutamente nada. Eu quero que extermine. Inclusive já era fruto, já tinham a experiência lá atrás. Eles já tinham a experiência lá atrás, porque ainda semana passada nós falamos, lembra daquele texto quando eles estavam no caminho e foram atacados pelos inimigos, e Moisés subiu ao monte, de lá estendia as mãos, Josué estava na guerra lá embaixo, enquanto as mãos estavam estendidas, eles estavam vencendo a batalha, e quando abaixava as mãos, começava a perder a batalha. Lembra desse texto? Sim ou não? Ali já começou a perseguição deles, ali eles já começaram a atacar o povo de Deus, tentar a destruição do povo de Deus. Então aqui seria a oportunidade de uma vez por todas eliminar com essa maldição, acabar com essa maldição, para que esse problema não se voltasse novamente, para que esse problema não refletisse sobre a geração futura. Mas Saul falhou no propósito, porque Deus não queria que o seu povo vivesse aquela situação. Deus não queria que o seu povo, os descendentes do seu povo, vivesse novamente essa situação, vivesse essa maldição, vivesse oprimidos, atacados pelos amalequitas. E aí Saul fez o que ele achou melhor.
poupou. Poupou o que não era para poupar. Permitiu que ficasse o que não era para ficar. Amém? Vamos seguir a leitura. Vem para o livro de Esther. Vem para o livro de Esther. Esther capítulo 3. Esther capítulo 3, versículo 1 a 11. Um a 11, depois eu vou ler o 9 e o 13. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Remadata. Diga comigo, descendente de Agag. Quem foi Agag? Quem? Acabamos de ver. O rei dos Amalequitas. Descendente de Agag. Promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real, curvando-se e prostraram-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam. Diga comigo, mas ele não lhes dava atenção. Diga comigo, e dizia que era judeu. Sabe por que eu não obedeço? Por causa da minha fé. Sabe por que eu não obedeço? Por causa da minha fé. Quando ele dizia, porque eu sou judeu, eu não obedeço por causa da minha fé. Não tem que esticar a conversa. Sabe por que eu não faço isso? Sabe por que eu não faço aquilo? Por causa da minha fé. Entendeu ou não? Está entendendo a explicação que eu estou te dando ou não? Às vezes não tem aquelas pessoas que, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Sabe por que eu não faço? Por causa da minha fé. Porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Pronto, e acabou. Mas por quê? Porque eu sou cristão, por causa da minha fé. Por isso eu não faço. E não tem mais explicação. Amém? Aí, que versículo eu parei? 4. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, ele lhe falava, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Ramã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, acabou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma, diga comigo, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu e todo o império de Xerxes. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Vou repetir. Ramã, quem era esse?
Quem era esse? Pode falar. Descendente de Agag, que era para ter sido o quê? Exterminado. O que ele não fez, estava sendo preparado para fazer com eles. Entendeu ou não? O que ele deveria ter feito e exterminado, agora seria feito com eles. E sabe aquela frase que eu pedi para você repetir? Deus tem informações que você não tem? Sim ou não? Deus tem informações que você não tem? Deus sabe de coisas que você não sabe? E quando Deus mandou exterminar lá, Deus estava querendo poupar o seu povo de situações como essa futura. Porque aquele problema, aquele inimigo, no futuro, estaria, o que eles não fizeram, o inimigo iria fazer. Iria exterminá-lo. Já tinha o propósito, já estava tudo programado para que o povo judeu fosse exterminado, fosse eliminado de uma vez por todas. Aí, deixa eu só concluir a leitura. No primeiro mês do 12º do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Qual o plano? De exterminá-los, de acabar com eles. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute o trabalho. Você vê que ele mesmo estava disposto a investir do bolso dele para poder executar esse plano. Qual o plano? De destruir com o povo de Deus, de eliminar, exterminar o povo de Deus. Em vista disso, o rei tirou seu anel do dedo, deu a Ramã, inimigo dos judeus, filho de Remadata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Só pegar o versículo 9, do capítulo 9, versículo 13, e estou encerrando. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã têm autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos de 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Na verdade, o que ele preparou, caiu ele mesmo. Olha para mim agora, por favor. Olha para mim e eu quero que você preste atenção profundamente, que depois eu vou fazer mais uma leitura. Nós falamos do gene, da herança genética, que o grande problema da herança genética não está na sua aparência física. O grande problema da herança genética está dentro de você. O grande problema está dentro de você. E é o que tem que ser mudado. É o que tem que ser exterminado. Aquilo que não é bom em nós, aquilo que são prejudiciais a nós mesmos e não somente a nós,
atitudes, a personalidade, desvio de conduta, desvio de caráter, personalidade desequilibrada, precipitações, desequilíbrios de um modo geral, que muitas vezes a pessoa fala assim: eu puxei para o meu pai, eu puxei para minha mãe, eu me pareço muito com meu pai, eu me pareço muito com a minha mãe. E quando ele olha para o pai dele, quando ele olha para a mãe dele, ele não tem bons exemplos. Ele não tem um bom exemplo de equilíbrio. Ele não tem um bom exemplo de postura. Ele não tem um bom exemplo de conduta. Ele não tem um bom exemplo de força. Ele não tem um bom exemplo de fé. Ele não tem um bom exemplo de fé. Ele não tem um bom exemplo de fé. Inclusive, quando comecei a leitura, cuidado, café é uma grande maldição na vida da pessoa. Uma fé errada é a tragédia da vida de uma pessoa. E não só a tragédia da vida de uma pessoa, a tragédia de uma família. Uma fé errada é a tragédia de uma família. Ponto. Deixa a fé agora. Mas há atitudes erradas, porque nós aprendemos, os filhos imitam as nossas atitudes. Os filhos, se nós corremos o risco de herdar, pode prestar atenção, se a mãe teve um sério problema de depressão, não como uma regra, mas geralmente a filha ou o filho também corre o risco de ter o problema de depressão ou qualquer outro tipo de doença, né? Porque doença é terrível. Às vezes a gente encontra, outro dia eu encontrei numa família 5 pessoas com o mesmo problema de saúde. 5 na mesma família. Mas ok. E encontrei também na mesma, outro dia nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui, na reunião. 5 pessoas na família com o mesmo problema de saúde. Qual é o único que não tinha o problema de saúde? O que estava na igreja. É o único que não carregava aquela maldição. Era o único. Então, aonde eu quero chegar? Quando Deus fala conosco assim: eu quero que você elimine de uma vez por todas essa atitude da sua vida. Eu quero que você elimine de uma vez por todas esses resquícios do passado, esses resquícios dessa fé antiga, esses resquícios de atitudes antigas. Elimine de uma vez por todas, não deixe nada. Sabe por que Deus está falando isso? Para te poupar de uma dor futura e para poupar a tua família, gerações futuras desse problema. Porque o que está aí, o que você tem tolerado, vai voltar contra você no futuro. O que Saul tolerou, porque ele tolerou, eu poupei, e não era, Deus estava mandando, elimina, porque Deus sabia que lá na frente isso voltaria contra. Ele não eliminou o inimigo, mas o inimigo estava pronto para eliminá-lo lá na frente. Entendeu ou não? O que você não elimina e Deus está mandando eliminar, esse problema pode querer te eliminar lá na frente. Ele pode te trazer grandes prejuízos lá na frente. Amém? Você deve olhar para a sua vida, você deve olhar para a sua família,
e analisar assim profundamente qual era a fé da sua família, quais eram as crenças da sua família. Vim analisando as atitudes, o caráter de cada um da sua família, porque as atitudes que foram malditas, elas refletem sobre os filhos, e você deve trabalhar fortemente para fechar essa brecha. Por onde entrou? Qual foi a porta que entrou essa maldição? Bispo, a minha família abriu uma porta gigantesca, terrível, para uma maldição entrar na nossa vida. Seja você a geração que fecha essa porta. Seja você a geração que fecha. Foi aberta a porta, fecha você a porta. De que forma? Com outra postura, com outras atitudes, com uma outra fé. Não estou me prendendo somente à fé, estou prendendo a atitude, porque eu acredito muito mais em maldição de atitude do que maldição hereditária. Entendeu? Ai, bispo, eu carrego uma maldição terrível, mas não, a maldição é de atitude, não é o que vem lá de trás, é o que está acontecendo hoje, as atitudes que tem hoje, o comportamento que tem hoje. A maior maldição da vida de uma pessoa chama-se comportamento. Amém? A maior maldição da vida de uma pessoa chama-se comportamento. Se o comportamento não muda, resultados não mudam. Se o comportamento muda, até porque muitos imitam o comportamento do passado, né? Ou dos seus familiares, dos seus antepassados. Muitos imitam o seu comportamento, as suas atitudes. E isso tem que ser eliminado, porque isso vai passar para gerações futuras, e isso volta de uma forma negativa contra você mesmo lá na frente. Quando nós analisamos aqui que Esaú, com a sua atitude profana, ele abriu uma brecha para que a sua geração se tornasse uma geração maldita. Tinha tudo para viver na bênção. A sua atitude profana abriu aquela brecha terrível para que a descendência, a partir dele, toda a descendência fosse uma descendência de malditos. Quando nós vemos que esse povo se tornou, esse povo, através daquela atitude, se tornou inimigo de Deus. Ele se tornar inimigo de Deus, se tornar inimigo do povo de Deus. Quando teve a oportunidade, Saul, orientado por Deus, com informações que ele não tinha, de eliminar, quebrar aquela maldição, botar um ponto final naquela maldição. E Esaú, de forma emocional, eu poupei Agag. Eu poupei Agag, poupei o melhor do rebanho. Eu os poupei. Você desobedeceu. Não era para você poupar nada. Inclusive ele perdeu o reinado e abriu uma brecha para que mais tarde a descendência de Agag, a descendência de Amalequite estivesse tentando destruir a descendência dele. Entendeu ou não? Para que a descendência daquele estivesse tentando destruir os filhos dele, as gerações futuras. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Por isso que a fé, caráter, personalidade, comportamento,
tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Porque todas as atitudes que nós temos hoje, e que são malditas aos olhos de Deus, são ruins aos olhos de Deus, faz de nós desobedientes. E, consequentemente, se a geração futura não tiver equilíbrio, elas vão seguindo com essa maldição. Vão seguindo. Mas, ao contrário disso, ainda que eu tenha vindo numa família terrível, que carrega uma maldição absurda, é uma família maldita, que você olha na família assim, é todo mundo mau, é todo mundo de uma natureza má, de um caráter ruim, de uma personalidade ruim, atitudes pecaminosas, uma família que carrega uma maldição na vida sentimental, ninguém dá certo no casamento, é tudo uma desordem, é problema financeiro, todo mundo miserável, todo mundo se arrastando. Eu olho na minha família, uma família cheia de problema de saúde, vem passando de geração em geração aquele problema de saúde. Eu olho na minha família, principalmente o comportamento, as atitudes da minha família é maldita, um comportamento, está todo mundo no fundo do poço, mas porque é ruim, o caráter é ruim, a personalidade é ruim, são gente má. Eu posso mudar isso completamente e tomar a decisão, eu e a minha descendência seremos uma descendência de benditos, de abençoados. Amém? E vou mostrar isso para você agora. Coloca aqui, por favor. Aliás, eu quero que você, até para justificar uma coisa, o que o meu pai fez de besteira na vida refletiu sobre a minha vida até eu ter o meu encontro com Deus. Refletiu. Eu fui esperto para entender aquilo. Eu vi que a minha vida estava se tornando uma repetição do meu pai. Mas eu entendi, eu fiz orações quebrando a maldição, mas muito mais do que oração quebrando a maldição, as minhas atitudes, o meu comportamento foi completamente ao contrário do dele. Completamente ao contrário. E esse é o ponto forte. As atitudes e o comportamento tem que ser completamente ao contrário. Amém? Eu vou ler com você só um resumo de Ezequiel, mas depois você pode meditar melhor sobre Ezequiel. Eu vou ler só, porque teria muita coisa, o capítulo inteiro para ler, mas eu vou deixar só do 19 ao 22, que diz assim, ó: contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez, diga comigo, uma vez que o filho fez o que é justo, é direito, e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aí diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Entendeu ou não? Sim ou não? O que o pai fez é problema do pai, o que o filho fez é problema do filho. Um não vai carregar a culpa do outro. Agora, se o filho imita o pai, vai carregar igual, vai ser igualzinho, idêntico. Mas se o filho, a postura é outra, a conduta é outra, a atitude é outra, o caráter é outro, a fé é outra, ele não vai carregar. Quero repetir isso, por favor. Diga comigo: a justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio
lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Amém, pessoal? Amém, gente? Não importa quão maldito foi meu pai, não importa quão maldito foi o meu avô, porque o que fez deles maldito foi a conduta deles, as atitudes deles, o procedimento deles, como eles conduziram a vida deles, a fé que eles viveram, as atitudes que eles tiveram com base nessa fé. Agora a minha não carrego nada, e ainda que carregasse dentro de mim, a oração ela quebra. Agora, mais forte do que isso, é eu conseguir buscar a libertação daquilo que está dentro, em termos de conduta, em termos de caráter, em termos de comportamento, que aí é comigo. Amém, pessoal? Amém? Está entendendo ou não? A conduta, cara, eu não consigo. Não, por favor, que não existe isso de não consigo. Inclusive hoje eu estava pensando uma coisa, né? Estava meditando hoje. Quanto tempo você já, ou se não tem esse costume, passe a ter. Hoje mesmo faça isso. Talvez você não gaste tempo pensando nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Gaste um tempo meditando naquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa se libertar, nas atitudes que você precisa mudar, no comportamento que você não pode mais ter, e naquilo que você precisa adotar. Gaste um tempo pensando nisso, porque você tem que pensar sobre, porque às vezes a gente passa muito tempo pensando sobre a vida, né? É ou não é? Sim ou não? Não, aí eu fico pensando, peraí, deixa eu ver como é que eu vou crescer financeiramente, peraí, o que eu tenho que fazer? Não, mas tem que ter uma ideia nova, tem que ter uma porta, a gente gasta um tempão nisso, né? Peraí, deixa eu gastar um tempo agora diferente. Deixa eu gastar um tempo aqui pensando sobre o meu comportamento, as minhas atitudes. O comportamento que eu estou tendo não é bom para mim, não é bom para os meus filhos. Esse comportamento não é bom para o meu marido ou para minha esposa, não é bom aos olhos dele, não é bom aos olhos dela, porque a gente melhora, quando a gente quer, a gente melhora. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Eu já falei sobre isso. Eu venho de uma família de um temperamento horrível, um gênio horrível, e soma com a criação horrível, né? E aí você não tem muito equilíbrio, né? É o que eu falava outro dia. Eu falava isso com uma pessoa outro dia. Eu falava, eu era assim, porque eu era daquele comportamento, porque lá em casa era assim. Meu pai quando ele explodia, meu pai quando se desequilibrava, ele quebrava alguma coisa dentro de casa. Entendeu? O seu também. O meu pai, quando ele se desequilibrava, ele quebrava algo dentro de casa, para descarregar aquela ira. Mas é burrice, né? Porque depois tem que comprar de novo, né? Não é? Ele quebra e tem que comprar, ele quebra e tem que comprar, ele quebra e tem que comprar, e vive sendo roubado. Eu vi isso. Ou ele quebrava, ou meu pai, ou ele quebrava alguma coisa dentro de casa, ou alguém, né? Então tinha que sair todo mundo da reta. Porque senão ele quebrava ou alguma coisa, ou alguém, dependendo de se alguém estivesse na frente ou questionasse alguma coisa. Então, é uma atitude maldita, uma atitude completamente desequilibrada. E eu, de alguma forma, eu herdei isso. E até quando entrei no meu casamento, eu carreguei isso, né? Não estava firme com Deus,
E eu tinha umas atitudes muito explosivas. E um dia minha esposa falou assim para mim, eu já falei sobre isso. Minha esposa falou assim para mim, ela falou assim, amor, mas falou no momento bom, né? Tem que esperar um momento bom também, né? Ela falou assim, amor, você é maravilhoso. Você é um homem maravilhoso, você é um pai maravilhoso, você é uma pessoa incrível. Mas quando você se desequilibra, não é a mesma pessoa. Isso me faz mal. Isso me faz mal. E eu não quero ter medo de você. E eu fico com medo de você. Ela falou para mim, né? Ela falou, eu não quero ter medo de você. E eu tenho medo de você. Quando você faz isso. Eu refleti. Eu falei, tá certo. Tá errado. Está completamente errado. Por quê? Porque não é isso que faz com que a pessoa tenha respeito por você, que tenha admiração por você. Medo, a pessoa pode até ter medo de você, mas não tem respeito nenhum por você. É verdade ou não é? Não tem admiração nenhuma por você. Porque olha você como uma pessoa fraca. Porque todo desequilibrado é fraco. Todo desequilibrado é fraco. Todo desequilibrado é inseguro. Ele tenta, na sua insegurança, ele tenta mostrar a sua força. Entendeu ou não? Sim ou não? Ele é inseguro, só qual é o medo? Qual é a maneira que ele tem de não refletir aquela insegurança? De que ninguém perceba aquela insegurança. Então ele crescer. E aí ele fala grosso, eu quebro e pá. Mas na verdade é insegurança. É uma insegurança. Então, isso é ruim. Aí, imagine você. Meu pai era desequilibrado, meu pai acabou com o casamento. Aí eu entro no meu relacionamento, já carregando isso dentro de mim, e carregando esses comportamentos, essas atitudes. O que ia acontecer? Consequentemente, o meu lar, a minha vida, a minha casa, o meu casamento, a minha família seria o quê? Uma cópia, uma réplica do que foi a casa dos meus pais. Aí você acha que isso é simplesmente uma maldição, uma influência sobrenatural que se estabeleceu ali? Sim ou não? Comportamento. E aí eu refleti, comecei a analisar, falei, é verdade. E eu não quero ser conhecido como uma pessoa nervosa, uma pessoa explosiva. Eu não quero ser reconhecido como uma pessoa desequilibrada. Eu não quero ser visto como uma pessoa fraca. Você quer ser reconhecido como o quê? Você quer ser visto como o quê? Quem? Ser reconhecido como quem? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa abençoada, uma pessoa agradável, uma pessoa que as pessoas respeitam pela sua postura, respeita pelas suas atitudes. Porque é o que eu estou falando, né? Estou citando esse exemplo aqui, porque o comportamento do meu pai estava passando para mim, certamente se eu não quebro isso e não anulo isso, daqui a pouco estava dentro de casa meu filho tratando minha filha, e assim por diante. Né? Aí meu filho trata a irmã trata o irmão, e aí depois passa para o casamento, meu filho acha que o certo tratar a esposa é tratar como o avô tratou, como o pai tratou, e vai virando uma sucessão de desgraças. É verdade ou não é? Uma sucessão de maldições. Aí a minha filha vê o pai e a mãe torando o pau, acha que isso faz parte do processo, assim, todas as famílias têm isso, então eu também vou torar o pau com meu marido. E aí vai virando, e aí lá na frente aquela desgraça, e aí vai eu socorrer, a minha esposa socorrer, e aí você vai aconselhar, vai falar, pai, mas você também fazia isso, você também agia dessa forma, aí eu tenho que ficar calado, mas não faz, você não é para fazer, se eu fazia o problema é meu, tá vendo, já não deu certo para mim, não vai dar certo para você. Entendeu ou não? Sim ou não? Você entendeu que eu parei num ponto aqui,
mas não é o ponto principal. Você entendeu isso, né? Estou citando um exemplo aqui, mas é muito mais amplo. Estou levando para todas as áreas da vida. Por isso que todo e qualquer comportamento ruim, você tem que trabalhar muito forte para eliminar ele da sua vida, para que a geração futura não herde isso, para que os seus filhos não herdem, para que os seus netos não herdem isso. Porque os pais sofrem muito, se os filhos sofrem, os pais sofrem, né? Sim ou não? Sim ou não? E se os netos sofrem, os avós sofrem? Sofre? Sofre, vó? Sofre. Se os netos sofrem, sofre a avó também? Diz que o amor de vó é mais? É mais, perdeu. É mais amor de vó. Diz que é porque é um pedaço do seu pedaço, né? Entendeu? O meu pai não carrega muito isso, não. Para ele é os filhos. Neto não é mais que filho. Neto não é mais que filho. Não, mas geralmente dizem que é assim mesmo. A senhora é vó também ou não? É? E aí? É dobrado? Então, aí imagine, se o netinho sofrer, puxa vida, você vai carregar um peso muito grande. É verdade ou não é? Você vai sofrer. Então, a gente tem que pensar agora. Nós temos que pensar agora, para que nós já sejamos, quem abriu a brecha lá atrás, sei lá, não sei quem abriu, só sei o seguinte, que eu vou ser o que vai fechar, na minha geração não, e na geração futura não, a partir de mim, essa brecha está fechada, a partir de mim está cancelada, daqui para frente é outra etapa, nós caminhamos numa geração de benditos, amém pessoal? Quem entendeu, por favor? E por isso que eu quero deixar bem claro, gaste tempo, pense nos seus comportamentos, pense nas suas atitudes, gaste tempo pensando em você, gaste tempo, para um pouquinho e pense, espera aí, poxa vida, não, é verdade, eu estou agindo de forma desequilibrada, eu não gostaria, às vezes quando eu vejo as pessoas agindo dessa forma, eu não gosto, não me agrada, eu acho feio, né? E assim por diante. Então gaste tempo pensando nas suas atitudes, nas suas fraquezas, nos seus desequilíbrios, naquilo que é uma maldição na sua vida e aquilo que vai refletir sobre a geração futura, que consequentemente estas atitudes vai fazer com que você esteja sofrendo lá fora. Se o Senhor está falando, elimine agora, se o fruto do Espírito é autocontrole, domínio próprio, é equilíbrio, elimine agora, não poupe nada, porque se você poupar, lá na frente você vai dizer assim, puxa vida, eu tinha que ter eliminado naquela época, quando Deus mandou eliminar a Agag, eu tinha que ter eliminado a Agag. É verdade ou não é? Quando Deus mandou eu eliminar a Agag, eu tinha que ter eliminado a Agag, porque aí agora, o que eu não eliminei quer me eliminar, o que eu não quis eliminar, está querendo me eliminar agora, se voltou contra mim, amém? Fique em pé por favor.